Os vizinhos. Ô João, se te fosse dado pedir ao Senhor alguma coisa, que lhe pedirias tu? Eu? Bem pouco. Pedi-lhe saúde para mim e para os meus, mais a sua bênção sobre as minhas terras, que de uns tempos para cá andam bem precisadas do favor divino. Só isso? Pois então, se Deus aparecesse e quisesse amercear-te, só lhe pedias essa miséria? Para mim seria a melhor fortuna. E tu? Eu? Ah, eu havia de pedir tanto ouro, tanto, que eu e minha gente, dia e noite, contando, não chegássemos ao fim da vida a saber a soma exata da nossa fortuna. E para que tanto dinheiro? Ora, para ser o homem mais rico do mundo, mas não o mais feliz. Como não? Que entendes tu por felicidade? Eu entendo que a felicidade é a saúde do corpo e a paz do espírito. Pois cá para mim é o dinheiro. Quem tem dinheiro tem tudo. Nem tudo. Entraram numa trilha que cortava o canavial viçoso. Rompia clara e fresca a manhã. Passarinhos cantavam nos ramos e as águas brandas que discorriam punham no ar agradável murmúrio. O sino da igreja rústica, onde os dois homens haviam ouvido a missa do Natal, bimbalhava festivamente. E eles lá iam com seus altos cajados por entre as ervas, discutindo a felicidade. Os sítios eram contíguos, limitavam-os uma cerca de espinhos. Junto à primeira porteira, o que ambicionava a fortuna incontável despediu-se do companheiro. Então, adeus, João, e olha que o Senhor não ficaria mais pobre se quisesse realizar o teu desejo. Adeus. E o outro respondeu caminhando, e eu ficaria contente e renderia comovidas graças à sua misericórdia. Entrou o ambicioso no terreiro do seu sítio, e ainda não avistara a casa, quando lhe pareceu ouvir alegre som metálico, como de peças de ouro que rolassem tinindo. Estugou os passos ansiosos com o coração aos saltos, e ao chegar à varanda, viu sobre a mesa um grande saco transbordando de ouro, e eram dobrões novos, reluzentes, como se houvessem saído naquela mesma manhã da cunhagem. A mulher e os dois filhos empilhavam as moedas, tanto, porém, que viram o homem aparecer, correram a anunciar-lhe a boa nova. Entrara ali um formoso menino, e sem dizer palavra, deixara sobre a mesa aquele saco de ouro. Como lidassem com ele para que dissesse quem era, donde vinha, apenas respondera que era portador de um presente de Deus, e com tais palavras desaparecera. Lembrou-se então o homem da conversa que tivera com o vizinho e sorriu, pensando: se Deus assim tão de pronto atendeu ao meu pedido avultado, por certo não deixou dele sem resposta. Pobre João, como se ralará de inveja quando souber da minha riqueza. Logo, porém, sem agradecer ao Senhor o generoso presente, disse para a mulher e para os filhos: bem, não percamos tempo. Há muito que contar. Vamos ver quantos dobrões há no saco, que nem por isso é tão grande como podia ser. Em menos de meia hora podemos ter essa tarefa acabada. E os quatro, em volta da mesa, puseram-se a contar as moedas. À medida que perfaziam um conto, separavam as pilhas e assim cobriam a mesa, e foram depois arrumando nos aparadores e nos bancos. Veio a noite e o saco sempre a despejar moedas. Uma luz amarela aclarou o interior da casa. As quatro crianças, alucinadas, iam e vinham acastelando dobrões. Os móveis já estavam cobertos, passaram a juntá-los no chão, e não sentiam os dias nem as noites. Contavam fascinados pelo ouro. A casa encheu-se. Arrastaram o saco para o paiol, e o paiol ficou a deitar fora. Passaram ao moinho e abarrotaram-no. Recolheram as tulhas, a abegoaria, a todos os cantos onde pudessem entesourar. Por fim, como o saco não se esvaziava, foram empilhando mesmo no terreiro e ao longo dos caminhos onde as plantas haviam mirrado. João, o modesto,
logo ao passar a porteira do seu sítio, ficou deslumbrado, vendo os seus milhos ostentando pendões viçosos, o seu feijoal alastrando, a sua vinha carregada, a fonte manando copiosamente, todo o seu gado nédio e luzídio, pastando afogado em ervas que haviam nascido em terreno sáfaro, que sempre respondera com ingratidão a todo o trato e ao mais penoso granjeio. E ainda não saíra do pasmo quando viu aparecer à porta do casebre, que uma roseira recente floria e perfumava, a mulher que ele deixara no leito, tolhida e ardendo em febre, rindo, robusta e corada, como no tempo em que a vira ainda donzela, e a pedira por noiva. Compreendendo imediatamente que em tudo aquilo andara a mão benéfica de Deus, antes de acudir a mulher que o chamava, ajoelhou-se e agradeceu o milagre. Erguendo-se então, encaminhou-se à casa, e a mulher, atirando-se-lhe nos braços, disse: apareceu aqui um formoso menino, e tomando do regador que ali estava, saiu a regar as terras, e onde caía a água, fosse entre pedras, logo crescia uma planta. O gado, depois de beber, de entresilhado que estava, ficou assim como o vês. Os milhos murchos cresceram e apendoaram. O feijoal alastrou, o arroz veio logo a fluir, as árvores cobriram-se de flores, a fonte entrou a manar, e para maior espanto meu, quando abri os paióis, vi que estavam atulhados. E que te disse o menino? Sorriu e desapareceu. E foi o seu sorriso que me pôs como estou. Logo senti-me outra, pude andar, e com tanta facilidade e ligeireza, que corri todo o sítio, e vi que todo ele está ricamente coberto de flores e de frutos. Foi Jesus que esteve aqui, disse o bom homem. Nem podia ser outro, confirmou a mulher. E João, pensando no vizinho, disse, sem sombra de inveja: se foi Deus que nos fez assim, felizes, também a sua graça deve ter chegado ao nosso vizinho. Como sabes? Perguntou a mulher. E João narrou a conversa que haviam entretido, depois da missa, atravessando o canavial que se dourava ao sol. Deve estar a esta hora a contar o seu ouro. Não é mais feliz do que nós, disse a mulher. Não é, de certo, afirmou João, vendo chegar a zumbir um louro enxame de abelhas, procurando o cortiço onde aboletasse. Correram dias, correram meses. Todos os sábados João descia ao mercado e já havia comprado uma carreta para transportar os produtos da sua abençoada herdade, que prosperava mais e mais, quando uma vez perguntaram-lhe pelo vizinho, que era feito de tal homem que não aparecia. João sorriu, lembrando-se da manhã do Natal. Para que havia ele de incomodar-se em lidas penosas, se tinha com certeza mais ouro do que todos os reis da terra? Quis, entretanto, convencer-se, e esvaziada a última ceira, subiu para a carreta, resolvido a passar nas terras do vizinho. Logo que avistou a porteira, travou-se-lhe o coração tressado. Um matagal intonso cobria os caminhos. Os talhões, outrora viçosos, desapareciam, afogados em urtigas. Nenhuma ovelha balava, e do casebre não subia o fumo denunciador da vida. Estava tudo entristecido e calado como um cemitério. João foi guiando lentamente o animal, e o carro rangia por entre as ervas altas que haviam reconquistado o terreno. Dantes tão rico em flor e em fruto, diante da porteira desceu, e depois de muito haver batido, resolveu penetrar com um pressentimento de desgraça. E foi. O terreiro era um mato bravio. A erva daninha trepava nos muros tendidos do casebre. Aves sinistras abalaram, vendo aproximar-se o homem curioso. João, parando no terreiro, bradou para o casebre escancarado. Não teve resposta. Resolveu caminhar e foi. Quando chegou ao limiar da casa, viu pilhas e pilhas de moedas de ouro. Tocando, porém, em uma delas, estremeceu ao vê-la desfazer-se em pó. Prosseguiu. Por toda parte eram montões de ouro, mas como as tabuas do soalho oscilassem, a fortuna logo rolava convertida em poeira,
e João seguiu até a sala de jantar. Em volta da mesa estavam 4 esqueletos curvados sobre montes de ouro. João estacou aterrorizado e olhava rezando quando viu um morcego esvoaçar doudejante em torno de um dos esqueletos e esconder-se no crânio como na própria loura. Não se conteve então, recuando assombrado, afastou-se da casa maldita e mal chegou à porteira, ouviu grande estrondo como um desmoronamento. O caebre ruíra e uma poeirada negra escurecia os ares. João persignou-se e, subindo para a carreta, tocou o animal, fugindo àquele sítio malsinado, lembrando-se do ambicioso desejo do vizinho que Deus satisfizera. Tanto ouro, tanto, que ele e a sua gente, dia e noite, contando, não chegassem ao fim da vida a saber a soma exata da fortuna, e ali tinham eles o ouro. Poeira, somente poeira. Os desgraçados haviam sucumbido à fadiga e à fome, contando sem pausa as moedas que inexoravelmente transbordavam do saco inesgotável. Quando avistou por entre as árvores a sua casinha alegre, toda em verdura, e viu seu gado robusto e a sua cultura exuberante, de novo rendeu graças ao Senhor, que ouvira o seu voto e lhe recompensara largamente o desejo modesto, dando-lhe a saúde, que é a riqueza do corpo, e a tranquilidade, que é a fortuna do espírito. E os seus haveres eram mais que suficientes, porque não só lhe davam para a abastança, como ainda deixavam sobras que eram repartidas em esmolas. E assim, acudindo ao pobre, demonstrava ao Senhor a sua gratidão, e o outro, no próprio prêmio, tivera o justo castigo da sua desmarcada ambição. E foi assim que Jesus, infante, satisfez os desejos dos 2 vizinhos.